Acabou o carnaval, o ano finalmente começou, é assim que funciona no Brasil e agora a gente vai falar de coisa séria. Por que o seu site tá lento e por que o seu site lento tá fazendo você perder dinheiro, principalmente você que investe em tráfego. Para quem não sabe, meu nome é Vinícius Fonseca, sou criador aqui do canal. E eu acabei de lançar um produto, mas aqui eu vou dar muito mais, não é só um pitch de venda, não é isso. A ideia aqui é a gente se conscientizar, vou dar alguns dados, vou mostrar como que a gente resolve esse problema e na prática o que eu posso te oferecer para resolver esse problema, beleza? Então vamos lá, eu tava pensando nessa ideia a partir de um dia em que eu estava fazendo uma campanha de tráfego para um cliente que eu fiz um site em 2018, se eu não me engano. E de lá para cá, meu modo de trabalhar mudou bastante. Na época eu nem utilizei o WordPress, não, nem utilizei o Elementor para fazer o site dele. Eu fiz com um template pago, né, que a gente comprou para esse projeto específico. E depois de algum tempo a gente teve a necessidade de criar landing pages, aí sim já utilizando o Elementor, para criar campanhas de tráfego no Google Ads. E a gente estava percebendo ali que estava tendo acesso e tudo mais, né? Os leads estavam chegando, mas muita gente estava reclamando que o site estava lento. E eu lembro que nessa época que a gente criou esse site, a gente utilizou a hospedagem que eles já tinham para utilizar para os e-mails. É uma empresa relativamente grande ali, tem vários funcionários, cada um com sua caixa de e-mail. Então mexer nessa estrutura do e-mail para eles era um pouco sensível. Então a gente utilizou a mesma hospedagem para isso. O que aconteceu? A gente estava tendo muita evasão de clientes quando clicavam, porque demorava muito tempo, 8, 10, 12, 13 segundos para abrir a página. E aí a maioria desses cliques eram contabilizados, ou seja, a gente pagava e na verdade eles iam embora, né? Iam para outro lugar, fechava a janela, ia procurar outra empresa que oferecesse esse serviço. Porque hoje ninguém tem paciência, né? E a gente precisa otimizar isso tudo. Então, vou compartilhar a tela aqui para ver o que o próprio Google fala sobre isso. Então aqui a gente tem um artigo, né, no suporte do Google, do AdSense mais especificamente, falando para reduzir o tempo de carregamento das páginas para dispositivos móveis. Obviamente isso vai funcionar também, essa regra vale para desktop, tablet, o que for. Por que ele fala para dispositivos móveis? Porque nos dispositivos móveis é que a gente tem um maior volume de acesso, né? Então nesse volume, se a gente perder muita gente, a nota vai caindo, ele vai indicar para menos pessoas e por aí vai. Então, o que é essa oportunidade que ele chama aqui? E ele fala bem claramente: notamos que para os usuários, o carregamento das suas páginas para dispositivos móveis é bem mais lento em comparação com as páginas de outros editores. Isso significa que você pode estar perdendo receita. E esse é o dado aqui que eu queria trazer. Nossa pesquisa mostra que 53% das visitas tendem a ser abandonadas se a página tiver mais de 3 segundos para carregar. Então, se você tem um site e você pode fazer tanto contar esse tempo, né, e tudo, mas você pode usar o PageSpeed Insights, que é o próprio recurso que o Google oferece para medir esse carregamento e aplicar no algoritmo de entrega. Então, o que a gente pode fazer? Entrar com o nosso site, digitar e ver quanto tempo ele demora. Então, vamos colocar aqui esse site que eu fiz de exemplo, steelpeças.com.br. Tá vendo? Quando ele já carregou instantaneamente e todo funcionando. Então, a gente pode ver que ele está bem rápido. E nesse site que a gente precisava abrir as landing pages. Então, por exemplo, a landing page de usinagem demorava um tempão. Ainda teve um carregador late aqui do background e tudo, mas é outra história, né? O carregamento do vídeo tá certinho, vai acompanhar e tudo mais. Enfim, e isso aqui agora tá melhorando, assim, e muito a conversão na landing page e, consequentemente, está chegando mais leads para eles, ou seja, o dinheiro está rendendo mais. Então, se antes eles já estavam satisfeitos com o site lento, agora o feedback que eu tenho é que está chegando mais gente, né? Isso aí é o que a gente precisa fornecer para a gente, se é o seu caso de fazer o site para você,
ou de fazer para os seus clientes, né? Mas se isso aqui no pago dá uma diferença, né, no orgânico muito mais, porque o volume de gente que vai entrar no orgânico é menor. E se esse cara entra no seu site e vai embora, e sendo um volume menor, não vai chegar praticamente ninguém no orgânico, o Google vai entender que seu site não serve para esse tipo de público. E não é isso que a gente quer, né? Então, olha só o resultado. Eu não vou ter aqui mais o print, né? Mas esse site ele estava com nota no celular 55. E a gente conseguiu, aplicando o que eu vou falar aqui agora, chegar em 96. E no computador aqui tá 91, olha só. Isso é raro, mas no celular tá maior a nota do que no computador. Isso é ótimo, né? Porque é o nosso foco agora. E olha só, a gente tem aqui as métricas, né? Menos de 3 segundos para abrir as páginas, e é isso que a gente precisa para ter uma retenção, né, do nosso público. Enfim, o que eu quero dizer com isso agora? A ideia toda de um site rápido, ela precisa seguir 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o da infraestrutura, o segundo pilar é o dos plugins e o terceiro pilar é o do cache. Tá? Então a gente tem esses 3 pilares. Se a gente tomar ações nesses 3 pilares, a gente consegue chegar naquele resultado ali de 95, 96 e até 99, 98, 99 no PageSpeed. E assim, aquele site chegou a 96 e é um site muito antigo, assim, e que tem plugins que estavam desatualizados, que tinham plugins que estavam descontinuados. Então, trabalhando nos 3 pilares, a gente conseguiu, no passo a passo e rápido, assim, consigo mostrar para vocês, e é isso que o treinamento WordPress Turbo faz. Ele mostra para você em poucas aulas tudo o que precisa ser feito e explicado para você entender o que você está fazendo. Não é só replicar, baixa o plugin tal e faz isso. Beleza, pode ter até a utilização de plugins no processo, e tem, mas por que está fazendo isso? Então, tudo que você vai configurar dentro do site, ele tem um motivo. Você precisa entender os motivos, até para, se der algum problema no processo, você saber corrigir, saber voltar. Então, a gente tem esses 3 pilares: infraestrutura, plugins e cache. Eu vou dar de presente aqui para vocês o pilar da infraestrutura. É o que eu vou falar no passo a passo. Eu vou falar o que eu fiz na prática. E também vou falar sobre os outros 2 de um pouco mais rápido, porque aí precisa ter uma aula específica, etc. Mas vamos lá. Na infraestrutura, o mais importante é que você escolha uma hospedagem adequada para o seu site. Então, se você vai ter um volume específico, né, de visitas, se você vai rodar tráfego para esse site, para alguma página desse site, se você usa o WordPress, enfim, do jeito que o seu site foi construído, ele vai demandar uma estrutura, uma infraestrutura especial para esse tipo. Então, sites mais simples demandam menos recursos, sites mais complexos demandam um pouco mais. Mas, por via de dúvida, você precisa primeiro, trabalhando no WordPress, eu acredito que você esteja aqui por isso, entender que tipo de servidor o seu site WordPress precisa para você não contratar errado. E nesse caso, desse cliente, ele tinha um servidor Linux da local web. Não estou aqui falando mal da local web de graça, nem nada disso. O plano que eles escolheram ele era inadequado para o site WordPress que a gente tinha construído. E isso estava afetando muito, né? Estava afetando diretamente nisso. Só a troca do servidor já tirou a nota de 55 para 77. Assim, já foi metade do caminho. Só isso já melhorou 50%, se você for pensar, né? Então, o que você precisa ver num servidor? Você tem que ver algumas coisas, como se ele é um servidor nacional, ou seja, a base, né, tá instalada no Brasil. Por quê? Porque o tempo de resposta, toda vez que você dá um comando, vai sair um ping, vai no servidor, vai comunicar com esse servidor e vai voltar de onde você estiver. Se você está no Brasil e tiver um servidor na Europa, ele vai demorar um tempo maior para ir lá e para voltar, certo? Se ele estiver no Brasil, vai ser muito mais rápido. E hoje a gente tem algumas opções de servidores nacionais. Depois eu vou falar qual que eu escolho para vocês que se quiserem ir lá e, enfim, ver como é que funciona. O segundo ponto, o tipo de servidor.
Então, quando a gente vai falar de WordPress, é legal que você escolha uma hospedagem que seja servidor Lightspeed, porque o servidor Lightspeed ele é otimizado por WordPress. Também é legal que você escolha servidores, né, hospedagens que sejam NVMe e não HD, porque é a mesma lógica do hardware da sua máquina. Se você está colocando softwares, programas e o próprio Windows num SSD NVMe, ele vai ter uma performance muito melhor do que num HD. HD é para guardar, armazenar arquivos e acabou. Tá? Então, quando você está falando de performance, servidores SSD, NVMe. E outras questões, como o SSL gratuito, né? A maioria hoje já oferece esse recurso, CPU dedicado, enfim. Tem várias questões que você precisa entender e hoje a que eu utilizo é a Kangaroo Host. Eu vou mostrar aqui para vocês as vantagens. Então, quando a gente entra aqui em Kangaroo Host e a gente vai em hospedagem, a gente vai ver aqui no plano mais barato, que é para um site só, o que a gente tem. Então, olha só, das coisas que eu falei, né? 5 GB de SSD NVMe, aqui comporta um site, CPU dedicado, 1 GB de RAM de velocidade. Isso é ótimo também, para um site só é mais do que suficiente. Além disso, olha, Lightspeed Cache, ele é o servidor Lightspeed, aqui na verdade já é o plugin, né? Tem migração grátis, caso você já tenha um site em outro lugar e queira testar aqui, você pode. E isso aqui é legal demais para a gente que trabalha com Elementor, né? Com WordPress com Elementor. Uma licença do Elementor Pro gratuita e sem expiração, ou seja, enquanto você tiver seu site na Kangaroo, você tem Elementor Pro, não precisa piratear plugin. Isso aqui é um negócio que só o preço aqui já vale, sabe? Uma licença do Rank Math Pro, que é um plugin de SEO, e uma licença Crocoblock, que para muitos sites que você vai fazer, ele tem diversos plugins aqui dentro desse pacote que vai funcionar, né? Depois dá uma pesquisada. Então esse é a hospedagem que eu utilizo pensando em infraestrutura. E ajudando vocês com mais uma questão aqui, eles me deram, sabendo que eu utilizo o servidor deles e que eu estou oferecendo um treinamento focado em velocidade, eles me deram um cupom de desconto para você utilizar, que é o FDesign10. Então, se você só digitar tudo junto, FDesign10, você ganha 10% no anual, além dos 20% off. Então, se você vier aqui no mensal é R$ 24,90, no anual R$ 19,90, com o cupom você vai ganhar mais 10% ainda. Então, fica a dica aí para vocês que estão cansados desse problema. Beleza, então vamos voltar aqui para a sequência. O segundo pilar é o dos plugins. Eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui. Sempre utilizar plugins de confiança e não exagerar, né? E lá nesse treinamento, no WordPress Turbo, eu mostro na prática tudo que eu fiz com os plugins, desde excluir plugins desnecessários e como identificar como um plugin é desnecessário, plugins duplicados, enfim, e também como utilizar plugins a favor da velocidade. Então, plugins que vão melhorar tanto a extensão quanto o tamanho das imagens, plugins que vão reduzir JavaScript, plugins que vão minificar CSS e por aí vai. E também plugins que fazem parte do nosso terceiro pilar, que é o pilar do cache. Então, dentro desse pilar do cache, a gente consegue mexer em diversos parâmetros também, um a um, que vão trazer essa nota aí de 77, que antes era 55, agora 77 com a mudança de servidor, para 96 nesse caso, no seu pode ser até melhor, né? E isso acho que é imprescindível, todo site tem que fazer. Com os anos eu fui aprendendo isso, não foi do nada. Isso que eu tô falando para você, dessa tríade da velocidade, isso foi uma metodologia que eu mesmo criei, eu não vi isso em outro lugar, não vi outra pessoa falando disso. Isso realmente foi algo que eu aprendi na prática e eu sintetizei isso tudo num mini curso para você aprender e aplicar dentro de um dia. De um dia você consegue assistir todas as aulas, fazer em tempo real, com a migração, se você quiser mudar o servidor para Kangaroo. E ainda assim, eu te garanto que em menos de uma tarde,
você consegue tirar seu site disso para isso e melhorar muito mais o seu posicionamento na internet, os seus acessos, ganhar mais leads, vender mais produtos, serviços e o que você estiver vendendo aí. Então, assim, essa é uma oportunidade absurda. E para os 100 primeiros alunos desse método, né, desse treinamento, desse passo a passo que seja, eu tô dando 50% de desconto. Então eu vou deixar aqui na descrição o link dessa página. Então você vai ver aqui, é o WordPress Turbo. E se você clicar e for direto para o carrinho, é só adicionar lá no carrinho da Hotmart o cupom Velocidade50, tudo junto, que se você tiver dentro dos 100 primeiros, vai liberar 50% de desconto, tá? Então assim, corre, porque vale muito a pena. E outra coisa, né? É um treinamento que você faz ele uma vez, eu tenho certeza que você já vai decorar. Você vai entender o passo a passo, é muito simples e vai aplicar para todos os sites que você já tem. Você consegue oferecer isso para os seus clientes. Você consegue identificar sites lentos na internet e oferecer para essas empresas, enfim. Tem muitas coisas que você pode fazer com isso. E o mais legal, você aprende uma vez, ele é replicável para todos os sites que utilizam o WordPress. Seja ele com Elementor ou não. Então, é bem legal, assim. Você consegue ter o acesso ali, o tempo que você precisar. Qualquer dúvida, você pode utilizar as aulas para retomar, né? E eu dou uma garantia de 7 dias. Então, se você quiser ser um malditinho e quiser me dar o golpe, você consegue, porque você vai assistir as aulas, em um dia você vai aplicar tudo, e se você ainda assim quiser pedir o reembolso, eu vou te devolver e não vou ficar criando caso, não. Isso aí é tranquilo, você pode pedir o reembolso, que você tem direito a 7 dias, mesmo sendo um treinamento bem ágil, né? Eu não digo nem curto, porque ele é bem completo, mas é super ágil. Então, não perca essa oportunidade, faz e me chama e comenta comigo se você gostou ou não. Eu tenho certeza que isso vai mudar o jeito que você vê as coisas. E se você já tem alguma habilidade, talvez tenha alguma informação lá extra para você. Fechou? Então, um grande abraço e até a próxima.